Hoje eu quero falar com você do power, do poder, o poder do Espírito Santo. Hoje eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura lá em Atos, se você tiver a Bíblia, Atos no capítulo 1, vamos ler o verso 4 e 5. Vou dar 10 segundos para você abrir aí. Quem não tem a Bíblia fala assim, vou ler na TV. Isso, não tem problema. Mas se você quiser uma Bíblia para casa, conversa com a gente que a gente tem algumas Bíblias ainda para você, tá? Atos no capítulo 1, verso 4 ao 9, na verdade. Vamos ler isso aí para a gente introduzir o poder de Deus sobre a vida dos apóstolos. No capítulo 1 de Atos diz assim, verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas permaneçam. Não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do meu Pai, na qual eu falei com vocês. Pois João, ele batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu, não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Fala comigo, autoridade. Isso, nós vamos voltar aí. Mas receberão poder do alto quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, a nuvem encobriu ele, e eles ficaram ali tudo parado olhando. Jesus foi embora, e agora? Ele falou desse poder, mas como é que a gente vai receber esse poder? E começou a ficar dentro deles algumas questões. E todos nós corremos atrás de ter uma vida estável, nós queremos resposta para tudo, e às vezes por o não querer viver debaixo de problema acaba causando problema. Porque como a gente falou aqui, a sua vida não pode ser um lago, a sua vida tem que ser um rio. Né? E aí, o que acontece é que muitas pessoas hoje em dia, não, o que eu menos quero é problema. É impossível você viver a vida sem problemas. O que é possível é você ganhar estratégias do alto para você ter poder do alto, para você enfrentar todas elas. E é isso que Jesus estava falando com eles aqui. Olha, Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo e do poder que ele enviaria da parte do Pai, e os discípulos, eles queriam saber de quando ele ia restaurar tudo. Ok, você está falando do Espírito Santo, esse negócio de poder aí e tal, mas assim, quando é que o Senhor vai restaurar tudo? Sabe por quê? A gente quer a solução. Se alguém chegar para você e falar para você, olha, vai acontecer o seguinte, o ano que vem, a gente vai lançar esse projeto e você vai estar, o seu nome já está lá. E esse projeto vai acontecer assim, assim, assim. Aí você chega para a pessoa e fala assim, mas e esse ano, o que nós vamos fazer? Espera aí, eu estou falando do projeto do ano que vem. Depois a gente volta nesse assunto. E Jesus estava falando com ele aqui, eu estou falando com vocês, que eu não, como eu orei, Pai, eu estou indo para ti, mas eu peço que o Senhor dê forças a eles, porque eles vão ficar. Então eu e você, se nós estamos na face da terra até hoje, nós precisamos de força, não é de livrar-nos dos problemas. Pai nosso que está no céu, livrai-nos dos problemas. Não é assim, né? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. E aqui, o que nós precisamos hoje, na verdade, é conhecer o poder sobrenatural de Deus para resolver as coisas naturais. Às vezes nós separamos muitas coisas, né? Não, isso aqui não tem nada a ver com Deus, isso aqui é coisa que eu tenho que resolver. Não, tudo tem a ver com Deus. Se Ele criou todas as coisas, Ele tem a ver com tudo. E o poder de Deus, Ele hoje habita em nós, porque no capítulo 1 de Atos aí foi apenas uma promessa. Mas no capítulo 2, nós vemos ali que os discípulos, os apóstolos, receberam essa promessa. O Espírito Santo desceu no capítulo 2, pousou sobre cada um deles e cada um começou a falar em línguas, recebeu esse poder do alto e eles começaram a pregar o Evangelho. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas converteram. E aí Pedro continua pregando, e eles vendo os milagres e maravilha. E o que a gente tem que entender é o seguinte,
Quem vive debaixo da autoridade dos céus não vive enganado. Os discípulos agora eles receberam um poder para não viverem enganados. E se você for olhar no capítulo 5, as coisas já estavam indo, tudo fluindo. No capítulo 5 de Atos, no verso 3, você vê aqui o Espírito Santo mostrando o poder dele. Porque agora todos estão comovidos, todos estão um ajudando o outro, vendendo propriedade, repartindo com os pobres. E naquela época, quando eles iam oferecer uma oferta ao Senhor, eles talvez chamavam as pessoas para casa. E vamos lá, não, hoje a festa é lá em casa. Deixa comigo, não, preciso levar um suco. Não, não, irmã, é suco, é picanha. Oh, meu Deus, picanha, está chegando a hora aí, Vitor. E tudo lá preparado, e as pessoas vinham e se desfrutavam. E aí no capítulo 5, porque sempre tem os espertinhos, aqui não tem não, mas tem gente que é espertinho, em algum lugar do mundo, existe. Mas no capítulo 5, versículo 3, diz assim: então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu Satanás encher o seu coração a ponto de você mentir para o Espírito Santo e guardar parte do dinheiro que você recebeu da propriedade? Como assim, Pedro? O que a gente falou? Quem estava lá? Esse Ananias caiu morto. E eles levaram e enterraram. Sabe por quê? Porque Pedro falou assim, ok, agora, quem permitiu, por que você permitiu Satanás falar no seu coração? Agora, por causa disso, a justiça de Deus vai vir sobre a sua vida. Então ele cai morto ali, e a mulher dele acontece a mesma coisa. A mulher dele chega mentindo, meu marido já veio mais cedo aí, mas agora é a hora de eu dar minha oferta e tal. E você concorda com tudo que ele fez? Sim, ok, vai para o céu também. Pode vir buscar ela. Buf, caiu morta. Porque o Espírito Santo é poder. É poder do alto para não deixar eu e você enganados. E tudo o que eles estavam vivendo aqui, imagina só, você vivia uma época dessa, você caminhava na rua, você estava vendo o poder de Deus, você ia numa reunião na igreja, é poder de Deus, como aconteceu aqui nesse momento de louvor. E todos os lugares que você estava rodeado por pessoas cheias de fé, com tudo que estava acontecendo. Tudo que Pedro disse aqui foi apenas o que o Espírito Santo revelou. E às vezes a gente fica muito com o achismo, né? Não, ok, você falou isso, mas eu acho que as coisas são assim, assim, assim. Eu acho que seria melhor. Começa a falar assim, Deus me disse. Eu sinto de Deus de te falar. Comece a orar mais antes de você falar para as pessoas. Sabe por quê? Uma coisa que eu tenho aprendido, a sua palavra ela tem muito poder. Principalmente quando você é uma autoridade. Se você é pai e você fala que seu filho não tem jeito, ele não tem jeito. Porque você falou. Se você é pai e você fala, esse menino não vai dar o que presta, ele não vai dar o que presta. Que você profetizou na vida dele. E como autoridade espiritual, quantas vezes eu como pastor falei algo no churrasco, de boa, pensando que estava ali o sol quente, eu de óculos escuros, comendo uma picanha, todo mundo festejando. E eu falei algo que depois veio, 3 anos depois, essa pessoa falou, pastor, você lembra naquela época lá? O senhor falou sim, sim, assado. Eu falei? Sim, então o senhor tem que cumprir. Eu falei, uau, nem na brincadeira você pode proferir certas coisas. Porque tudo que você fala se materializa se você carrega autoridade no que você fala. Então, hoje você vai sair daqui com a autoridade dos céus, que onde você falar, as coisas vão acontecer, não por causa do seu poder, por causa do poder de Deus que habita em cada um de nós. E o Espírito Santo, quando ele desceu em Atos 2 ali, muitos pregam muito sobre o avivamento. Muitos pregam muito sobre as línguas estranhas que foram repartidas ali. E isso tudo é importante para edificação pessoal. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe dons de línguas e você fala em línguas, isso é importante para você edificar você. Eu acredito em dons de línguas, eu falo em língua no chuveiro, e isso é muito bom, porque a sua alma... Sabe quando você fala assim, nossa, eu chorei, mas minha alma lavou? É mais ou menos aquilo, meu irmão. Sua alma lava e você é renovado novamente. Mas o poder do alto não é para você sair falando em língua em todo lugar. O poder do alto é para você usar essa autoridade que tem nas suas palavras para profetizar bênçãos. Amor, está difícil, mas nós vamos conseguir. Não, amor, não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Coloca o nome de Jesus para você ver se as coisas não mudam.
E aqui os apóstolos estão vivendo tudo isso aqui, debaixo dessa autoridade do Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui, ele se mostra que ele não é esse movimento, ele não é esse sentimento, né? Vamos fazer um movimento aqui para trazer um avivamento. Não, não, não. Ele não é isso. Ele provoca um avivamento, ele provoca esse movimento em nós porque ele tem poder. Mas ele é essa autoridade dos céus colocada sobre você e sobre mim. No capítulo, só vou mencionar para você em João no capítulo 14, verso 12, diz assim: quem crê em mim, Jesus falando, vai fazer o que eu faço, mas também fará coisas ainda maiores. Esse lado aqui creu. Vou falar para esse lado aqui e aquele lá agora. Quem crê em mim, Jesus, fará o que eu estou realizando, mas também fará obras maiores. Agora sim, tem gente aqui que vai fazer o que Jesus fez. Glórias ao Pai. Então, eu e você, nós temos que entender que o que é então, me dá um exemplo, Davi, sobre a autoridade. Um policial, ele é como você e eu. Mas se ele tiver com a farda, ele tem uma autoridade. E se ele falar algo para você, é melhor você obedecer. Não é verdade? Com a farda, ele é apenas uma pessoa. Você não vai enxergar ele como uma autoridade, a não ser que ele fale que ele é polícia. Ele mostra o distintivo. É essa autoridade que eu e você temos que carregar. É de você chegar num ambiente e falar assim: chegou a autoridade espiritual ali. Uau! Sabe ambientes que você vai, que você fala assim: nossa, a casa de fulano é uma paz tão tremenda quando a gente vai lá. Agora tem casa que você entra e fala: meu Deus, eu saí de lá com os nervos da minha cabeça até tremendo. Porque tem casa que você chega e parece que até o teto está tremendo, assim, ó. De tanta tribulação. Que isso, irmão? Que isso? Você tem que orar mais na sua casa. E tudo isso requer uma coisa: preparo. Eu e você, nós temos que nos preparar. Sabe, como tem muitos anos, que eu não vou falar quantos anos, porque senão você vai saber mais ou menos qual é a minha idade, mas tem muito tempo que eu estou no louvor, que eu canto, que eu toco e tal. Então, assim, eu já formei algumas equipes de louvor, eu tenho um pouquinho de tempo no louvor. E, quando alguém chega no ensaio, ou para tocar, e que essa pessoa fica catando nota, né, ou esquece a letra, eu sei o tanto que aquela pessoa praticou durante a semana. Eu sei se ela pegou no teclado, na bateria, no violão, no qualquer instrumento que ela... Sabe por quê? Porque eu tenho o mesmo dom que essa pessoa. Olha, eu tenho um ponto para me chegar nisso aí, entenda. Eu tenho o dom que essa pessoa tem. Agora, se essa pessoa não está exercendo o dom dela debaixo da autoridade que eu estou exercendo, vai chocar. Sabe por quê? Porque a autoridade que eu exerço, ela não me deixa enganado. Então, se eu pratiquei e eu preparei, eu vou chegar e eu vou dar o meu melhor. Quem não se prepara, fica frustrado, não dá o melhor. E eu estou dando exemplo do louvor, tá, gente? Porque a gente é do louvor. Mas se você não se preparar para uma reunião, se você não se preparar para um apontamento para pegar aquela casa nova que você vai pegar, se você não se preparar para você chegar numa entrevista de emprego, as coisas não vão do jeito que você quer. Me lembro uma vez que eu estava, eu e um grupo, para fazer uma entrevista para a gente trabalhar nessas usinas ali em Newark, New Jersey. Não sei se você já viu aquele monte de fumaça que as usinas têm perto do aeroporto. Para trabalhar ali dentro, só que precisava passar por um currículo gigante e tal. Estava eu e mais 15 pessoas. Beleza, chegamos lá e tal, e aí tinha que passar por essa palestra primeiro. E o cara, que era o palestrante, ele era um indiano. Então, você já sabe aí o sotaque, né? E aí, começou e tal, e começou as palestras, e esse cara, eu sentado lá atrás, assim, como o Oswaldo está ali com a Silvana, e aí ele falando, e aí ele: Sir, I want you to sit at the front. Ficou parecendo indiano? Eu quero que você senta no banco da frente. Aí eu falei: o que esse cara está querendo comigo? Eu saí lá de trás, eu vim, sentei no banco da frente. Só que aí, meu coração começou a acelerar, né? Beleza, tá lá. Aí, question. Aí, you, sir. Todas as perguntas ele direcionava para mim. Tinha 25 pessoas no ambiente. Eu falei: esse cara está pegando meu pé.
E aí, meu inglês começou a gaguejar, né? Porque você fica nervoso. Aí ele, o que o senhor está falando, eu não estou entendendo. Aí pronto, acabou. Aí fiquei mais nervoso ainda. Resumindo a história, aquele homem pegou no meu pé durante 45 minutos. E quando foi 30 minutos assim, até as pessoas que estavam ao meu redor estavam assim, ah, não, Deus, que isso? Se fosse o senhor, levantava daqui e saía, você não tem que aguentar isso aí não. Qualquer jeito dá um trabalho aí dentro mesmo, esses caras precisam de... Sabe aquele monte de coisa? Aí nós fomos pro break. E aí no break eu comecei a orar em espírito. Falei, Senhor, eu estou aqui, se eu não pegar esse trabalho aqui, eu vou ficar 3 meses parado, porque eles vão trabalhar aqui dentro, eu vou ficar sem... Então eu falei, Senhor, me dá paciência para me aguentar aquele indiano, senão eu vou estourar ali dentro. Entramos para a segunda sessão, que era 10 horas no dia, tá? 10 horas de curso lá. Aí, no meio do curso e tal, tivemos um intervalo, aí depois ia ser só um filme lá. Aí ele me chamou no canto. You, sir, you come over here. Aí eu vim de novo. Aí eu falei, pronto, agora vai mandar eu embora para casa, porque eu não passei, e todo mundo é melhor do que eu, e sabe aquelas coisas vindo na cabeça? E só eu que não tive paciência. Aí ele me chamou no canto, aí ele, senta aí. Eu sentei, aí ele, não precisa ficar nervoso não. Eu falei, não estou nervoso. Aí ele falou, sabe por que eu peguei no seu pé durante 8 horas de palestra? Aí eu falei, não, acho que eu sou o pior. Aí ele falou, não, porque eu vi que você tem capacidade de liderar esses outros 24 que estão aqui. Aí eu fiquei assim, parado na hora. Aí ele falou, eu só quis saber se eu poderia contar com você. Porque se você se estourasse comigo, você estava fora. Mas agora, parabéns, você agora é gerente desses 24 que estão aqui. Ó. Pode aplaudir o Senhor. Porque foi difícil, foi 10 horas. Merece um aplauso para o Senhor. Por que eu estou contando essa história para você? Porque se você usar esse power, esse poder do alto para você pedir a Ele, Senhor, me ajuda aqui, deixa eu segurar o meu poder, porque existe o seu poder e o poder de Deus. Então você tem que pedir ao Senhor que segure o seu poder de falar coisas ruins, de agir na hora errada, para que você, na hora que você agir, seja guiado pelo Espírito. Aleluias. O poder do alto, ele não é simplesmente um movimento dentro da igreja, não é um sentimento para você arrupiar. Ele é real e ele te ajuda em qualquer situação que você pedir. Você vai surpreender quando você começar a usar mais o poder do alto. O poder do Espírito Santo, então, ele está sobre todo aquele que busca. Só vou mencionar para você, Salmo 105:4 diz assim, recorram ao Senhor, ao seu poder, busquem sempre a sua presença. E agora, isso aqui, eu acho que vai até aparecer aqui, porque você tem que tirar uma foto, anotar essa frase. Não fica ofendido, tá? Pare de escorar no plano B. Permita o sobrenatural de Deus agir na sua vida. Tem gente que já entra no plano A pensando no plano B. Vou tentar isso aqui, mas eu já sei o que eu posso fazer se não der certo. Você tem que ter plano B, sim, nas finanças, né? Você tem que ter mas não escore no plano B. Tem gente que fala que, não, o plano B de Deus foi Jesus. Não, foi o plano A. Deus não trabalha com o plano B. Deus ou vai ou vai. É o que eu falei para alguém um tempo atrás. Se você está indo, mas se não der certo, você lembra que você vai ter que voltar. Eu falei, eu não vou voltar. Se eu estou indo, se eu voltar, eu estou indo também. De volta para onde? Você está entendendo? Não é voltar. Com Deus é só para frente. Com Deus é você falar assim, se foi Deus que colocou o seu coração, pode a igreja inteira duvidar, meu irmão. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não. Se eu fosse você, eu desistiria desse casamento. Menina, tem tanto homem bom por aí. Olha, as mulheres, você aí, que está solteiro, tem tanta mulher boa por aí, e você ficar aí passando raiva com essa que você está. Muitas conversas vão chegar ao nosso ouvido agora. Eu e você, qual voz nós vamos escutar? Será que nós vamos aceitar o plano B na hora que alguém falar com a gente? Não, tem uma semana que você está parado? Não, tem um servicinho aqui, vem para cá. Aí você vai e aceita aquele servicinho.
Aí o outro passa lotado, porque você agora já está empregado. O serviço que Deus estava preparando, passou lotado. Então o poder do Espírito Santo, ele nos capacita a persistir no plano A. Deus colocou meu coração, certo. Foi Deus que abriu essa porta, ele vai cumprir tudo aquilo que ele já colocou no meu coração. E olha, não é o que o pastor está falando, tá? Eu sei que tem pessoas aqui que agora Deus está falando no coração dele, tá vendo? Olha aí, aquilo tudo que eu tenho no meu coração aqui, eu creio que Deus pode realizar. É isso aí que está no seu coração que Deus vai realizar. É essa crença que você está em uma situação ou uma pessoa que ninguém mais está acreditando, é que Deus vai trabalhar. Mas aprenda a usar o poder do alto. O poder do alto, ele facilita mais a sua vida. Tem gente que fica, você ouviu a frase dar murro em ponto de faca? Fica dando murro em ponto de faca, só se machuca. E quando você é liderado pelo poder do alto, você para de escorar no plano B e você fala, eu vou tentar isso aqui porque, ok, o de cá parece ser mais rápido, mais fácil, mas eu não vou pular o processo que Deus tem para mim. Se tem tempestade, eu vou passar. Se as coisas estão difíceis, vai melhorar um dia, porque se Deus falou, vai cumprir. Aleluias. E lembre disso, porque falar assim é muito legal. Você escutar alguém falando para você. E aqui eu não estou falando, não é palavras motivacionais, tá? É o poder da palavra de Deus. Porque quando você está em necessidade, é difícil ouvir palavras como essa. Esse pastor está falando, ele não sabe a necessidade que eu estou passando. Ele não sabe como que está minha alma aqui. Ele não sabe o que eu tenho que fazer amanhã. Por isso que ele está aí falando aí, porque as coisas para ele parecem estar indo bem. Não está não. Se você sentar comigo com um cafezinho, você vai ver que não está assim tão legal. Mas olha, eu já tive oportunidades de ver que quando eu passava necessidade, às vezes Deus mandava alguém para me ajudar. Mas já outras vezes, eu passava dificuldade, sabe o que Deus me dava? Força. Forças para prosseguir. E às vezes a gente fica muito assim, ninguém está me ajudando, por que ninguém olha para mim? Olha lá, ninguém se importa comigo. Deus está te dando forças para você passar sozinho. Porque se eu olhasse para aqueles 24 pessoas que estavam ao meu redor e falasse assim, por que não pega fulano de tal? Pergunta para ele lá, ou vai ficar perguntando só para mim? O que é para você. Passa, caladinho, vai doer, doeu, mas Deus vai trabalhando no seu caráter, Deus vai trabalhando no seu coração, vai curando a sua alma, para te fazer de você uma pessoa inteira. Não é uma pessoa pela metade, é uma pessoa inteira. Então, respeita o processo do que Deus está fazendo. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, diz assim, por isso, por amor a Cristo, olha o que Paulo falou, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, pois, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu estou fraco, é que eu dependo do poder de Deus. É quando eu e você nos sentimos fracos que Ele opera. Na sua força, Ele vai ficar paradinho, perninha cruzada, esperando. Vou esperar, Ele está muito forte, ela está muito forte. Ela não está tirando. Ela parou de orar até para dormir, ele parou de orar até para dormir. Vou esperar na hora que começar a fazer uma oraçãozinha, falar um pouquinho comigo, aí eu entro em ação. Porque às vezes a gente está tão bem em todas as coisas que a gente... orar para quê? Deus está falando comigo todo dia, o dia inteiro. E Deus fala com você, mas se você tirar um pouquinho de tempo para falar com Ele, Ele vai revelar certas coisas para você, que nesse tempo de correria você não escutou. E no mundo que a gente está vivendo, é difícil hoje em dia de você tirar um tempo com Deus. Eu sei disso, mas Deus, Ele quer liberar sobre a minha vida e a sua esse poder do alto. Primeiramente, esse aí é o primeiro passo, para curar você, para restaurar você. Sabe qual que é o segundo passo? É para fazer de você uma bênção onde você passar. Olha o que Deus fazia em Atos, no capítulo 5, no verso 15. Até a sombra de Pedro curava as pessoas. Sabe o que é você passar num lugar e ninguém pedir para você orar e a pessoa... Nossa, dor de cabeça foi embora agora, quem é esse cara?
e você procurar aquele cara e falar o que. E aí ele apresentar o amor de Deus. Olha para você, para não ficar nas minhas palavras, você acreditar que está na Bíblia, verso 15 de Atos capítulo 5. De modo que o povo também levava os doentes nas ruas e colocava nas camas, nas macas, para pelo menos a sombra de Pedro se projetar sobre alguns enquanto ele passava. Deus, ele usava desse homem para curar. Talvez o que nós precisamos é estar perto de pessoas mais cheias de Deus. Talvez o que nós precisamos é pedir um conselho para a pessoa certa. Talvez o que nós precisamos é abraçar mais. Você já percebeu que o abraço cura? Essa pandemia que teve aí, uau, como isso foi difícil para a gente, principalmente brasileiro. Os americanos não tem tanto o abraço, né? Mas nós brasileiros, a gente chega, a gente quer abraçar. E o americano é mais, oi, tudo bem? Mas os da LCC já estão acostumando com a gente, já estão abraçando. Já. Então, eu e você, nós precisamos crer. Olha agora no capítulo 9 de Atos. Se você tem sua Bíblia, vai para... Eu quero mostrar para você na prática esse poder do alto. Capítulo 9 de Atos, versos 32 ao 35, diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos, ou os crentes, né, que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo quer curá-lo. Levante-se, arruma sua cama. Ele levantou imediatamente. Todos os que viram em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. O poder de Deus aqui, ele manifesta nas palavras proferidas, profetizadas. Pedro gritou: seja curado em nome de Jesus. Não, tem hora que você tem que gritar, porque parece que o demônio é surdo, né? Mas tem momentos que, igual que era uma conversa. Você está acamado e, olha, Jesus quer curar você. Ah, é? Uai, o que eu tenho que fazer? Levanta aí, ok. Levantou e foi curado, pegou as coisas e começou a arrumar as coisas. E Pedro, numa conversa ali, ele falou: não, eu estou sentindo aqui de Deus, de falar com você, que Jesus quer te curar. Agora, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, porque talvez está vindo no seu coração algumas dúvidas que eu vou responder daqui a pouco, sobre algumas curas que não acontecem no momento. Mas calma aí, não vai embora agora não, fica comigo aí. Não desliga online aí, eu sei que você está aí, eu quero você até o final. No versículo 39 ao 42 agora, diz assim: Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para um andar superior. Aqui é uma outra situação, olha. Então todas as viúvas rodeavam chorando, mostrando os vestidos e as roupas de Dorcas, que é uma mulher que morreu, estava morta, e que ela tinha feito quando ainda estava viva com eles. Pedro então mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, e voltou-se para a mulher morta e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou, ele tomou ela pela mão, ajudou, pôs ela de pé. E então, chamando os santos e as viúvas, apresentou ela viva. E este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Uma coisa que eu queria que você notasse nessas duas passagens: toda cura, ela precisa ser consequente a uma conversão. Jesus cura não é para você sair falando por aí que Jesus te curou e ir para Havaí porque agora você pode andar. Jesus cura para mostrar a outras pessoas que Ele cura, que Ele restaura, que Ele salva e que outras pessoas precisam se converter. Nas duas passagens você vê aqui que curou o aleijado, muitos se converteram. Restaurou a vida dessa mulher que estava morta, ressuscitou ela dos mortos e muitos creram no Senhor. O propósito da cura do Senhor é para que você se converta. Se você quiser receber a sua cura hoje aqui, saiba que ela está available. Ela está disponível para você. Não quero saber se é doença que os médicos falaram que não tem jeito. Ou se é porque às vezes a gente só pensa em doença mortal, né? Que os médicos falaram que não tem jeito. Mas às vezes rinite. Não, tem que lidar o resto da vida com a rinite. Não.
Se você depositar a sua fé no Senhor e você se converter, a rinite vai embora. Tem gente que falou em nome de Jesus aí. Tá vendo? Você tem que colocar o nome de Jesus. É a fé de uma pessoa que provoca milagres. Agora, o milagre, ele acontece para que haja conversão. E Deus, ele trabalha com propósito. E por isso que ele depositou sobre esses apóstolos esse grande poder de pregar o evangelho, de curar os enfermos, de expulsar os demônios das pessoas. Porque hoje, talvez você pergunte assim, pastor, por que hoje a gente não vê essas coisas acontecendo? Que bom que você perguntou. Sabe por quê? Porque hoje a gente dá mais valor à lógica. A gente dá mais valor ao estudo da vida do que ao sobrenatural. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Não precisa de responder, só para você. Quando você tem uma dor de cabeça, você lembra de tomar remédio ou de orar? Pronto, tá aí. Tá a resposta, alguém falou. Se você tem uma dor de cabeça e você corre para o remédio, para que você quer ser curado? Se você está enfrentando algo no seu casamento e você quer separar, para que Jesus vai restaurar seu casamento? O que a gente tem que entender aqui é que se nós não estamos vivendo esse sobrenatural de Deus hoje na igreja, não é problema do pastor, não é problema da igreja, não é problema nosso pessoalmente, sozinho também. É um problema da sociedade. Porque alguém perguntou para esse pastor que estava do meu lado um dia, falou, pastor, antigamente a gente via que a gente chegava na igreja e só do pastor falar assim, a paz do Senhor já, o Espírito Santo já começava a agir, e só do pastor começar a mensagem, Deus já estava trabalhando, e por que isso não acontece hoje? Aí eu fiquei só assim, né? Escutar o que esse pastor vai falar. Ele falou, irmão, deixa eu ser sincero para vocês, esse pastor, ele tem o dobro da idade que eu tenho, então eu falei, eu gosto de escutar pessoas assim, entendeu? Deixa eu te falar uma sinceridade com você, ele foi bem sincero com essa pessoa. Eu até fiquei assim, com medo da pessoa cair, né, depois dessa. Ele falou assim, antigamente, as pessoas só tinham 3 lugares para ir e 3 coisas para pensar. Ah, é? Quais são? Casa, trabalho e igreja. E elas pensavam em casa, trabalho e igreja. Hoje, você está conversando comigo e esse celular seu está na sua mão e você está batendo o dedo nele. Sai meio de perto assim. Hoje, você vai para o shopping, vai para a casa da amiga, vai para o churrasco, volta para casa, vai para a academia, toma o banho e aí chega na igreja depois. E você quer que Deus faça alguma coisa? Você já está tão cheio de tantas coisas que não tem como Deus colocar nem um pinguinho em cima. Aí eu falei, tá bom, escutei o suficiente, deixa eu sair daqui. Mas é a realidade. A gente enche o nosso copo de tantas coisas lá fora, é de segunda a sábado, que a gente acha que no domingo Deus tem que fazer alguma coisa. Aí Deus fala assim, olha, eu queria colocar pelo menos uma gotinha aqui de dipirona, mas não dá nem para curar sua dor de cabeça com a dipirona aqui, porque a dipirona é aquela gotinha, né, você lembra? Não dá nem para curar sua dor de cabeça jogando dipirona, porque o seu copo já está tão cheio de outras coisas que eu vou deixar você vir e voltar para semana que vem, você voltar um pouquinho mais vazio. Então o poder de Deus, ele opera em pessoas que reconhecem a sua fraqueza. Paulo, quando ele chega e ora, orei 3 vezes ao Senhor. Eu falei, tira isso de mim que está me atrapalhando. E aí Jesus fala, a minha graça te basta. Só o fato de eu não mandar um raio do céu e te matar já é o suficiente. Então, prossiga, meu amigo, porque se você cair, eu te levanto. É esse o encorajamento que Deus tem para mim e para você. Não é você, porque muitas pessoas acham que ajudar ao necessitado é você dar 1 ano de cesta básica para ele. E não é, ajudar ao necessitado, aos olhos de Deus, é você dar um emprego para ele. Porque Deus não quer criar ninguém espiritualmente preguiçoso. É por isso que às vezes nós estamos aí no curso, e dá tempo de você entrar ainda em curso de liderança na prática, tá? Às terças-feiras, no Zoom, de 8 às 9. Então, se você está aqui, você não me deu o e-mail ainda, procura a pastora Érica no final, dá o seu e-mail, o seu telefone para você entrar. E por que lá eu coloco os slides e eu vejo ali que as pessoas estão anotando e tal? Por quê? Porque eu poderia muito bem pegar aqueles slides tudo e jogar para você, te entregar. Mas o que eu estaria fazendo? Criando uma pessoa espiritualmente preguiçosa.
Eu e você, nós precisamos desenvolver esse baby espiritual que está dentro de nós. Segundo ponto, porque o tempo passa e eu quero falar com você mais algumas coisas. O poder do Espírito Santo, ele manifesta-se na perseguição. Vai falar de perseguição agora. Capítulo 5, verso 17 ao 20, você vê aqui que não era tudo muito fácil assim. No versículo 17, então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros e membros do partido dos saduceus ficaram cheios do Espírito... pensei que era o Espírito Santo. Não. Cheios de quê? Está aparecendo aí não? Tem não. Pensei que você estava vendo aí. Eles ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos e colocaram numa prisão pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou eles para fora, dirigiram-se ao templo e relataram tudo. Aí, olha para vocês, eu estou lendo essa parte aqui meio com pressa, mas olha aqui. Levou-os para fora e disse, olha o que o anjo disse. Quer dizer, não, Deus vai me libertar disso aqui e aí eu estou livre. Está livre não, espero que o anjo tenha um negócio para falar para você. O anjo disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Na verdade, desta nova vida, das boas novas, do evangelho. Se você é liberto, é para você falar das boas novas. Se eu sou liberto, é para mim falar da bondade do Senhor. E sabe uma da melhor forma de você falar da bondade do Senhor? É com a sua própria vida, não é nem com seus próprios lábios. Só das pessoas ver o seu caminhar, elas vão falar, uau, essa pessoa, deixa eu conversar com ela. Ei, fulano, tem como a gente bater um papo? Sim. Você vai conversar com a pessoa e você vê que o amor de Deus está fluindo tanto. E a gente falou disso essa semana, né, na aula de liderança. O amor, ele é igual perfume. A pessoa, quando você passa perto dela, ela sente. Ela sente se você está amando o que você está fazendo por obrigação. Então, o amor, ele... tá vendo? Tô vendo que essa pessoa está fazendo esse negócio aí. Obrigado, hein? Tá botando amor nisso, não. Mas quando você vê alguém fazendo com amor, fala, uau, tem como eu fazer alguma coisa? Está tão cheiroso aqui, está tão legal ver você fazer essas coisas aqui, tem como eu te ajudar? Você vê nossa, tem várias pessoas que têm dom, né? Então deixa eu pegar um aqui. A Michele, fazendo ali o balão que ela faz, né? Aquelas mesas e tal. A Lawane na caixinha, a Lília na decoração que ela faz. Gente, você vê o amor. Não precisa de falar que ela está fazendo com amor. Eu tô sentindo. Através do story do Instagram lá que você vê a caixinha lá, você está sentindo o amor. Por quê? E é o que a gente falou essa semana. Você precisa descobrir o que te move. O que te move é aquilo que você tem que focar e fazer, porque é o que você está fazendo com amor. Então dá um cheiro aí para ver se tem alguém cheiroso do seu lado aí. Tem gente com amor aí? Opa, maravilha. Então hoje eu queria que você anotasse isso para a gente falar do terceiro ponto, para me finalizar. Para que eu e você, para que nós venhamos a experimentar mais esse poder do alto, nós precisamos dessas três coisinhas aqui que eu já falei. Preparo, reverência e fé. Preparo, reverência e fé. Você precisa, eu já dei exemplos sobre isso, preparar antes de você chegar. Você precisa de reverência. Como é que você está entrando na igreja? Como você entra no shopping? Como é que você está ajoelhando na sua casa para orar? É como se você estivesse batendo papo com aquela amiga que você está com raiva dela? Como é que você está reverenciando ao Senhor? E a fé é acreditar no sobrenatural de Deus. Se nós desejamos experimentar esse poder em nossas vidas, nós precisamos crer. Porque não adianta alguém liberar para você uma palavra que você não crê, porque não vai acontecer. E hoje em dia, meus amigos, é tão difícil. Você vê, tem hora que eu paro assim, eu falo, meu Deus, como... hoje eu entendo o que meu avô falava, cuidado com você ir em tal lugar, porque pode ser que eles fazem uma lavagem cerebral em você. Porque tem pessoa que parece que tomou uma lavagem cerebral. Você já deve ter visto, vídeo da pessoa ir numa igreja que ninguém conhece ela, e chegar lá e falar, você aqui, levanta aí, e aí falar, estou vendo aí o nome Emily. Aí a pessoa já começa a chorar.
Estou vendo que você tem um carro azul. Eu estou vendo que você viajou a semana passada. Aí tudo isso ela postou no Facebook. E ela está ali chorando, achando que Deus está falando, entendeu? Eu não estou desacreditando que Deus faz isso. Mas qual é o propósito de Deus revelar o seu nome? Se Ele sabe o seu nome já. Qual é o propósito de Deus revelar a cor do seu carro? Se foi Ele que te deu. Eu preciso entender qual é o propósito disso. Porque se eu falo o nome de uma pessoa, eu preciso entregar para ela uma palavra de Deus. Agora, só falar o nome, a pessoa chorar e sentar e ficar maravilhada? Eu e você precisamos estar mais perto do poder sobrenatural de Deus, para que a gente entenda que certos ambientes são ambientes naturais que as pessoas estão tentando manipular as nossas vidas para que a gente viva no sistema. Porque o sistema, oh meu amigo, eu já preguei em várias igrejas, eu já preguei em vários lugares. Essa aqui não é a igreja perfeita também, tá? Essa igreja tem defeito. Se você ficar aqui um pouquinho, você vai entender que essa igreja tem defeito. Toda igreja tem defeito, por quê? Porque é pessoas, não é o lugar. As 4 paredes aqui não tem defeito, é tudo no lugar. Mas eu e você, nós temos defeito. E eu já preguei em lugares, eu já fui em lugares que você fala assim, amém, irmãos? Aleluia! Calma, só falei amém. O sistema está tão na pessoa que ela, para tudo, ela acha que Deus já está falando. Não, calma aí, vamos ler a Bíblia. E tem lugar que é difícil de você pregar a Bíblia. Porque as pessoas estão querendo que você chama para frente, faz um Hadouken e, sabe? E a gente tem que aprender. Se Deus colocou na Bíblia, se Deus colocou na palavra dele, é para eu e você aprendermos. Senão só estava na boca dos homens até hoje. Ele falou, não, eu vou canonizar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui no papel para que eu e você entendamos que nós precisamos de algumas coisas, como falei aqui, preparo, reverência e fé. E o último ponto que eu quero falar com você é o poder do Espírito Santo, ele está na pureza da sua motivação. Tem gente que só quer o poder do alto para jogar praga no outro. Aqui não tem não. Isso é só lá no Brasil, Minas Gerais, entendeu? Mas eu estou falando de Minas porque eu sou de Minas, tá? Você que está online aí, não pensa que eu estou acusando Minas Gerais, não. Tem gente que quer o poder do alto para acusar os outros. Vou orar aqui, você vai ver. Deus vai mandar uma praga naquela pessoa. Manda nada. Deus não está querendo praguear ninguém, não. Deus vai mandar praga em ninguém. Esse Deus que você está invocando aí é um Deus com letra minúscula. É um Deus que tentou manipular a vida de Jesus lá no capítulo 4 de Mateus. Falando assim, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Será que é esse Deus aí que você está escutando? Será que é esse Deus que eu e você estamos tentando manipular e tentar jogar praga em alguém? Não. Deus tem o melhor para você e para mim e para essa pessoa que você tá com ela no coração. Abençoa ela. Essa pessoa te maltratou, essa pessoa fez algo que não te agradou. Abençoa essa pessoa. Você vai ver como que você é muito mais abençoado. Então eu e você temos que tomar cuidado com esse poder do engano. E eu quero mostrar para você que está na Bíblia, não é só nas igrejas de hoje. Capítulo 8 de Atos, verso 9 e 10. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Olha aí, está na Bíblia. A gente pensa que é só hoje. Não, está aqui. Tem pessoas que querem aproveitar de pessoas que não têm o conhecimento bíblico. Esse homem é o que tem poder, e muitas pessoas aqui eram escravas desse engano porque não conheciam a verdade. Agora, o Espírito Santo, você tem que entender algo aqui. Isso aqui vai virar uma chave dentro de nós. O Espírito Santo, ele não veio trazer felicidade, ele veio trazer ordem. Você entendeu agora? Porque às vezes a gente quer receber uma palavra profética para trazer felicidade. E a palavra profética, ela vem para trazer ordem. Quando tem ordem, tem felicidade, porque tem progresso. Não está na bandeira do Brasil? Ordem e progresso? Se tiver ordem, vai ter progresso. Mas não pensa você que, nossa, se Deus pelo menos falasse comigo nesta noite, eu ficaria feliz. Nossa, só isso. Não, Deus quer trazer ordem para a sua vida, para que você tenha progresso no que você está fazendo. E o que nós estamos entendendo aqui, é que existia um homem que estava tentando
acabar com tudo aquilo que os apóstolos estavam fazendo. Peraí, eu tenho as magias aqui, eu tenho meu jeitinho, eu checo no Facebook, eu descubro o nome antes, e aí eu estou manipulando as pessoas aqui, todo mundo está entendendo. Mas olha no verso 12 e 13. No mesmo ambiente. No entanto, quando Filipe, um dos apóstolos, lhes pregou as boas novas do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens quanto as mulheres. O próprio Simão, olha aí. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando as maravilhas e grandezas e sinais miraculosos realizados por eles através do poder do Espírito Santo. Você está vendo agora a diferença de alguém que conhece a verdade e alguém que está manipulando? Quem conhece a verdade converte quem está manipulando. Mas quem não conhece a verdade é manipulado por quem está fora da verdade. E é isso que eu e você temos que entender nessa noite. O poder do alto é para não te deixar enganado. O poder do alto é para trazer ordem na sua vida. O poder do alto é para trazer progresso no que você está fazendo. Eu preciso finalizar, porque eu sei que a gente precisa orar, e eu quero orar por algumas pessoas aqui, e já vai colocando no seu coração aí que essa cura que você veio aqui pedir, ela vai acontecer hoje, tá? Se você ter fé. Não é eu, não é o Espírito Santo, a sua fé e a pessoa que vai orar por você, seja eu ou seja quem for orar. Para que o poder de Deus então, Davis? E eu resumo essas duas partes, para alcançar os perdidos e para curar, para cuidar dos salvos. O poder de Deus é para alcançar aqueles que ainda não conhecem a verdade e também para cuidar dos salvos. Eu e você estamos aqui nessa noite sendo cuidados. Nós estamos sendo cuidados por Deus. Se você está aqui hoje, você está recebendo livramento. Você está recebendo instruções. Você está recebendo hoje aqui... Uau! Como eu sinto de Deus de falar isso aqui. As palavras que você está ouvindo hoje aqui vai te dar uma direção que você vai lembrar lá na frente e falar assim, uau, se eu não estivesse naquela noite, hoje eu não saberia o que fazer. Mas porque eu guardei aquela pequenos 30 segundos, porque aquele pastor falou por 1 hora, mas eu guardei 30 segundos, aquilo fez a diferença na minha vida. É isso que Deus vai fazer na minha vida e na sua. É você receber palavras hoje aqui, que lá na frente você vai falar, uau, aquele pastor falou que ele estava com 25 pessoas no ambiente, aconteceu isso. Ok, eu vou ficar quieto aqui. São instruções que a gente vai aprendendo e que Deus vai nos levando a lugares mais profundos com Ele. E talvez hoje é o dia de nós colocarmos a nossa fé em ação. Talvez hoje é o dia de eu e você recebermos mesmo essa cura de alma que nós precisamos. Talvez hoje é o dia de eu e você entregarmos 100% of our lives. 100% das nossas vidas ao Senhor. Eu entreguei 30%. Tá bom, mas pode ser 40%? Sim. Foi 40% semana passada. Tá bom, essa semana pode ser 70%? Sim. Semana que vem, será que você pode entregar tudo? Porque quando eu e você nós entregamos tudo, nós não vivemos vida dupla. Oh, meu amigo, a última chave para você levar para casa, guarda essa aí no bolso, ó. Enquanto você viver uma vida dupla, não vai fluir para lado nenhum. Ou você caminha para esse lado, ou você caminha para esse. Você lembra de Pedro? Quando ele negou Jesus na cruz, o que ele fez? Ele voltou a fazer o que ele fazia antes. As coisas fluiu? Não. Ele pescou, deu certo? Não. Jesus chegou para ele e falou, joga para o lado de cá. Ele recolheu a rede cheia. Sabe por quê? Porque quando a gente volta para o nosso propósito, Deus faz as coisas fluírem. Então vire para alguém do seu lado pela última vez agora e fala assim, não tenha vida dupla. Agora vira para você mesmo e fala assim, eu não vou ter vida dupla não. Isso. Eu queria orar com você, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora, que eu queria que você por 10 segundos você pensasse um pouquinho no que foi falado. Que talvez hoje seja esse encontro de entregar 100% da sua vida para o Senhor. Talvez hoje é você colocar sua fé em prática e saber que Deus cuida dos mínimos detalhes. Talvez hoje é aquele dia de você ser liberto daquele vício que você está lutando faz tempo com as suas próprias forças.
Ninguém precisa saber desse vício. Hoje, Deus pode fazer assim, ó, arrancar ele de você de uma vez por todas, te colocando na sua vida o poder do alto. Porque talvez o que você está pedindo para Deus arrancar de você, porque você se considera isso um vício, Deus está falando, não, o que você precisa é do poder do alto para você vencer isso aí todos os dias. Pai, nessa hora eu quero orar por cada um que está aqui. Espírito Santo, eu te peço o teu toque agora sobre cada coração. Cada vida que aqui está presente, Pai. Nós reconhecemos o teu caminhar aqui nessa igreja, Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que neste momento existem anjos do Senhor ao nosso redor. Neste momento, ó Pai, existe uma batalha no mundo espiritual. Existe no mundo espiritual algo tentando travar o que você veio aqui receber. Mas olha, a boa notícia é que as batalhas, quem vence é o Senhor. Pai, nessa hora eu te peço, Pai, que cada um que está aqui presente, receba o teu toque.